ainda sobre a gestão de processo dentro do Sintonia, agora nós vamos, ainda dentro de gestão de processos, monitorar e analisar, a gente vai trabalhar com criação de gráficos de indicadores específicos de cada processo. Então, quando o analista de processos ou o consultor de implementação aqui da plataforma Sintonia automatiza um processo, ou alguém da sua empresa que se capacitou e automatizou algum processo dentro da sua empresa, na sua conta do Sintonia, esse analista de processo ou esse consultor de implementação, ele já aqui em configurações criou o que a gente chama de tabela de dados. Essa tabela de dados, ou essas tabelas de dados, são informações baseadas nas variáveis criadas lá na hora de automatizar o processo, que a gente vai agrupar e criar base de dados. Então, são dados que, quando a gente modela processos junto com os clientes, a gente já tenta identificar, bom, que dados devem ser capturados, que depois poderão ser usados para as análises dos indicadores. Tá? Então, voltando lá para monitorar e analisar, baseado nessas tabelas de dados, o gestor vai poder criar gráficos personalizados que ficarão aqui na aba Meus Gráficos. Tá? Lembra que aqui, quando a gente filtrou os indicadores operacionais de processo no vídeo anterior, para acompanhar aquelas informações que são padrão dentro dos processos, quer dizer, a quantidade de tarefas em atraso, no prazo, o tempo, quantidade de horas, enfim, que são informações em que o gestor ele apenas usufrui delas, né? Quer dizer, não pode mudar nada disso, porque são dados padrões de operação realmente dos processos, estatísticos que a gente utiliza aqui. Aqui em Meus Gráficos, na verdade, o gestor vai poder acompanhar indicadores específicos que serão gerados na entrada ou saída ou na geração de dados que cada processo vai gerar. Então, por exemplo, quando eu crio lá dentro do processo, vamos continuar usando o nosso processo de compras como exemplo. Eu criei um formulário lá que me diz, por exemplo, que quando solicita uma compra tem que indicar qual é o centro de custo. Bom, essa informação lá no formulário do processo de compras poderá ser concatenada lá nas tabelas de dados, e aparecendo numa tabela de dados essa informação, eu posso criar um gráfico especificamente para analisar essa informação aqui. Tá? Vamos fazer um exemplo então. Então a gente vem aqui em criar gráfico, ó. Eu vou colocar aqui um tipo de gráfico, então, por exemplo, gráfico de análise teste. Então, aqui é bem simples para criar um gráfico. Tá? Eu tenho algumas etapas aqui, são 3 etapas básicas. Então, a primeira etapa é a configuração básica do gráfico, que é o título que eu quero para ele. O tipo, então aqui já ilustra para a gente, eu só quero um gráfico de setores, que é o famoso de pizza, né? De barra, que é lateral, de coluna, que é na vertical, né? Gráfico de linhas ou gráfico de área. Então, normal, quem já trabalhou com Excel, alguma outra ferramenta, vamos pegar o gráfico de pizza, de setores. E eu ainda posso escolher aqui se o gráfico vai ter uma visualização em 3D ou normal. Tá? Que é uma questão mais visual, aí, se você preferir. Na fonte de dados, agora eu vou escolher, bom, de que processo eu quero pegar dados. Então, a fonte de dados, você escolhe duas opções. Então, vamos pegar lá nosso processo de compra de bens e serviços. Então, eu quero buscar dados do processo de compra de bens e serviços. E aí eu tenho uma tabela de dados relacionada a esse processo chamado compras gerais, que é aquilo que eu comentei que o analista de processo interno da tua empresa ou consultor de implementação aqui do Sintonia, ele na hora de modelar esse processo, ele já estruturou ele de uma forma que depois ele criou uma tabela de dados chamada compras gerais, que é onde vai me trazer os dados que eu posso gerar no gráfico.
E o terceiro item é configurações avançadas. Aqui que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado naquilo que a gente está fazendo. A coluna de agrupamento, ela é muito simples. É pelo que eu quero agrupar. Tá? Pelo que eu quero agrupar. É aquilo que eu quero analisar propriamente dito. No meu caso, eu quero fazer um agrupamento que é o seguinte. Eu vou agrupar pelo status do recebimento das compras. Eu quero analisar isso. Tá? Aí aqui é o seguinte, você tem que conversar com o seu consultor de implementação ou analista de processo para entender com ele, né, ou na hora da criação dessa tabela de dados, já criar com campos que sejam de fácil interpretação depois na hora de criar o gráfico. Né? Então, antes na modelagem de processo, já cobrar isso do seu analista de processo ou do seu consultor de implementação. Tá? Que você consiga facilmente entender esses campos aqui. Ou então, na hora de gerar um gráfico, questioná-lo. Tá? Então, eu vou aqui status do recebimento, que eu sei que é o quê? Quando a minha área de compras recebe produtos, ele diz lá se recebeu no prazo ou fora do prazo. Então, eu já sei que esse campo diz isso. Aqui na série de dados, eu vou montar, o propriamente dito, o que vai ser mostrado no corpo do gráfico. Então, a gente pegou um gráfico de pizza, é o que ele vai ser mostrado em cada partezinha do gráfico de pizza ali. Tá? No meu caso aqui, eu vou selecionar primeiro a operação que eu quero fazer. Então, eu quero contar quantos casos. E aí eu vou dizer o seguinte, eu vou contar, aqui no valor eu vou contar o quê? Então, eu vou contar os próprios status do recebimento. Tá? Eu poderia contar outra coisa. Quando é gráfico de pizza, o agrupamento e a minha série tem que ser os mesmos valor. Eu consigo fazer isso diferente quando eu tenho gráfico de barras e colunas, por exemplo. Tá? Depois a gente pode ver, disponibilizar mais exemplos disso. Mas o certo... Aí aqui, a opção de nome, eu botei aqui quantidade de casos, que é o nome que a gente vai dar para os nossos dados. E aqui, excluir valores é o seguinte, eu posso excluir valores desse meu filtro para formar o gráfico dessa coluna que eu estou agrupando. Então, eu posso excluir valores do campo status de recebimento quando ele for nulo, por exemplo, maior que algum valor, menor, maior, igual, menor, igual, igual, diferente, enfim, eu posso fazer filtros para que o meu gráfico seja gerado daqui a pouco excluindo determinada informação relacionada à minha coluna de agrupamento. Muito comum usar é excluir quando os valores forem nulo. Ó, no nosso exemplo aqui, ele nem vai criar o gráfico, aqui do lado já vai mostrando o gráfico, muito provavelmente porque a nossa base de teste, nossos processos de compras não chegaram nenhum até o final aqui. Então, vou mudar para a gente ver. Ó. Então, eu vou pegar aqui e vou analisar as urgências. Então, eu quero saber por urgência. Quando o cara solicita compras, ele pede lá no formulário de compras, a gente criou lá que o solicitante diga se a urgência é alta, é baixa ou é normal. Então, digamos que eu, como gestor, eu quero acompanhar esse número. Até para saber o que está acontecendo. Então, veja, agora já mostrou o nosso gráfico aqui do lado, ele já vai dando uma prévia para a gente. Então, eu tenho aqui, ó, normal 83% dos casos. Então, do filtro que a gente fez, ó, voltando aqui, vamos botar aqui o gráfico de análise das urgências. Escolhi o tipo, ó, posso botar barra, poderia colocar colunas, poderia tirar o 3D, ó, poderia colocar o gráfico de linha, gráfico de área. Tá? Então, a gente só repassando aqui o que a gente fez, ó. Então, eu pego a configuração básica, escolho o processo e a tabela de dados, agrupo por um campo, excluo algum valor e eu tenho o gráfico aqui. E o último é o filtro da série. Se aqui em cima a gente estava excluindo valores da coluna de agrupamento, no filtro da série eu posso filtrar essa série aqui que eu estou escolhendo. Então, eu poderia filtrar, por exemplo, ó, olha aqui um exemplo aqui, eu poderia filtrar quando a urgência, ó, eu só quero analisar as urgências diferente do normal. Então, eu poderia aqui filtrar, ó, somente quando... Aliás, uma informação retomando aqui, na verdade, o filtro da série eu poderia filtrar por qualquer um desses campos aqui, tá? Não somente
a minha informação que eu estou colocando aqui na série realmente, tá? Então aqui eu poderia filtrar, por exemplo, um mês específico. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Eu acho que a gente não vai ter. Tá? Eu poderia filtrar por qualquer um desses campos aqui específico, fazer um filtro, tá? No meu caso, eu vou acabar filtrando pela própria urgência aqui, tá? Que se for diferente de normal, por exemplo. Então veja aqui, já excluiu uma das informações. Então aqui eu poderia, na verdade, filtrar por qualquer um desses campos. E aí, para mim ter o gráfico lá, eu vou tirar o filtro daqui, tá? Porque eu quero todos. Ó. Então eu tiro aqui, eu quero todos. Então eu criei meu gráfico aqui, como é que eu faço para mim ter ele lá na minha página de meus gráficos? Ó. Venho aqui, salvo. Ok? Venho aqui em meus gráficos. Agora ele vai estar aqui. Então sempre quando você logar no teu Sintonia, você gestor, vem aqui em gestão de processos, monitorar e analisar, você vai ter algumas informações muito interessantes para acompanhar os processos que você gerencia. Seja o que a gente chama de indicadores de SLA, né, de tempo, prazo e quantidade de tarefas, né, filtrando por processos, ou seja, os teus gráficos personalizados baseados nos indicadores específicos gerados em cada processo. Né? Então você tem essas gestões todas a fazer. E aí, bom, aí a flexibilidade é muito grande, basta você modelar teus processos de negócio, teus processos internos, para capturar os dados que você quer depois analisar, criar as tabelas de dados e vir aqui criar os gráficos para acompanhar. Então é muito fácil e muito efetivo. Vamos tentar fazer um outro exemplo aqui de gráfico. Agora eu quero um gráfico para analisar o processo de cobrança. Vamos ver se a gente faz o processo de cobrança aqui. Então vou aqui analisar cobranças. Gráfico 3D, vamos botar um gráfico de coluna. Então tenho aqui o processo de cobrança, tenho uma tabela de dados para ela. E vou ter aqui eu quero analisar, por exemplo, eu quero agrupar aqui, ó, por etapa da cobrança, tá? Então vou agrupar por etapa da cobrança e eu quero, ó, aqui na operação, que a gente não viu em detalhes no processo de compra, eu quero somar. Então vou somar todas as colunas total devido. Veja. Por quê? E aí eu quero filtrar que se a etapa da cobrança não tiver valor, né, for nula, eu vou excluir aqui. Por que isso? Olha o que a gente já conseguiu aqui. Então, vou botar aqui reais por etapa. Aqui, ó, reais por etapa, já está ali o label. Agora eu tenho um gráfico para acompanhar o quê? O quanto que eu tenho a receber no processo de cobrança por etapa do processo de cobrança. Então, foi modelado o processo para que se capture isso. E o gestor vai ter aqui. Ó. Então, eu tenho aqui no contato inicial R$10.000 para receber. Então, e aqui eu tenho renegociado R$2.589 para receber. Então, veja, aqui nessa criação de gráficos personalizados, diferente do dashboard para monitorar os dados operacionais do processo, aqui são todos dados e gráficos gerenciais, né, com foco na gestão realmente mais no foco de gestão propriamente dita de cada processo, né, com dados realmente para tomadas de decisão também. Então, essa é a diferença. Então, temos a gestão e temos o monitoramento operacional do processo. E aqui, digamos assim, a gente poderia acompanhar nesse exemplo da cobrança, acompanhar o resultado. Né? Tá bom, tá ruim assim. Né? Ter essas informações para ir tomando decisão também. Então, posso salvar aqui. Poderia agrupar aqui, por exemplo, por prioridade. Vamos ver se a gente tem. Ó. Então, agora eu mudei. Então, vou analisar aqui cobranças por prioridade. Vou mudar, ó, criar um novo gráfico. Agora, eu vou botar barras, tirar o 3D.
Agora eu agrupei por prioridade. Vou continuar somando aqui. Então, a prioridade da cobrança normal. Dentro da prioridade normal, eu tenho maior volume a receber aqui dentro do meu processo de cobrança. Essa é a análise que o gestor vai fazer. Alta, baixa. Poderia contar. E aí eu contaria aqui, mudaria para contar por etapa, por exemplo. Aliás, vamos botar por prioridade. Então, poderia ter o número de casos. Ó. Então, assim você vai. Poderia ter uma média. Vamos mudar aqui, vamos botar a média. Olha, a média. Então, veja as análises que o gestor consegue fazer. Em termos de soma, vamos fazer a média do total devido. Vamos lá, por casos, né? Então, veja, eu tenho a receber, em média, em casos de cobrança do tipo normal, R$ 1.800 por cobrança. Alta e muito alta, o ticket de cobrança em andamento já aumenta bastante. Então, são todas as análises que a gente tem a fazer, o gestor tem na sua mão. Então, vou deixar somando aqui. Salvo. Se eu vier agora aqui em meus gráficos, ó, ok? A gente ainda vai fazer toda uma série de vídeos e guias com foco nessa questão dos gráficos e da gestão. Tá? Mas você já, por esse vídeo e pelos vídeos anteriores, já consegue aí já trabalhar dentro dos teus processos. Vai conversando com o teu analista de processo, com o consultor de implementação aqui na plataforma Sintonia, que ele vai te ajudando a entender as tabelas de dados que gerarão esses gráficos aqui. Tá? Então, por isso que a gente sempre pergunta quando está implementando o processo, quais são os indicadores que você quer medir em cada um dos processos, para que você consiga criar aqui os seus próprios gráficos. Tá? Então, vai acompanhando aqui. Eu mesmo tenho os meus próprios indicadores. Ó. E é uma ferramenta muito útil para o gestor. Então, eu acompanho aqui ó, operacionalmente todos os processos de suporte que estão em andamento no momento e também analiso aquilo que passou, tempo médio, assim como eu mostrei. Ó, esse é meu dashboard real. E aqui em meus gráficos eu também tenho um monte de gráficos, né, que eu acompanho de dados extraídos dos processos. Então, pesquisa de satisfação, número de horas em projetos, situação de suporte, solicitações para o cliente, enfim, é uma variedade de gráficos que eu acabo acompanhando. Então, é muito interessante para o gestor esse módulo aqui.